Vamos seguir lá para Brasília. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, votou contra o chamado poder moderador das Forças Armadas. A decisão dela veio na última sexta-feira com fortes críticas ao projeto. Janaína Camelo está com mais informações a respeito disso para a gente. Janaína, o que disse a ministra? Pois é, Lívia, a ministra disse o seguinte, no seu voto, né? Ela entendeu que as Forças Armadas são uma instituição permanente e regular e qualquer atuação fora da regularidade da Constituição Democrática é ilícita. Ela chamou de delírio antijurídico ou desvario antidemocrático qualquer interpretação de norma legal que vá contra a Constituição, que a Constituição Federal já estabelece. E então, com o voto de Carmen Lúcia, esse julgamento está em 9-0, no entendimento de que as Forças Armadas não são poder moderador. Esse julgamento, Lívia, ele trata aí de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo PDT, pedindo que o Supremo Tribunal Federal esclareça aquele artigo, o artigo 142 aí, que trata sobre as atribuições das Forças Armadas. Inclusive, é um artigo que tem sido muito usado aí por grupos que defendem a intervenção militar. Esse artigo, ele diz o seguinte, que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais. E, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O relator é o ministro Luiz Fux, que foi o primeiro a votar, né? E ele disse o seguinte, quando ele votou, que pela Constituição Federal, o presidente da República não tem autorização nenhuma de recorrer às Forças Armadas contra os outros poderes, contra o Congresso ou contra o Supremo Tribunal Federal. E aí ele disse que a chefia das Forças Armadas é poder limitado, excluindo qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões nos outros poderes. Então, até agora, são 8 votos acompanhando o voto do relator. Então, somando aí 9-0 aí nesse placar do julgamento, né? No entendimento de que as Forças Armadas não são poder moderador. Faltam ainda 2 ministros votarem, que são os ministros Dias Toffoli e o ministro Cássio Nunes Marques. Esse julgamento, ele acontece no plenário virtual, numa sessão virtual do plenário do STF, onde não há discussões, né? Os ministros apenas depositam aí os seus votos. E eles têm até o dia 8, até a próxima segunda-feira, para depositar os seus votos. Lívia. Obrigada, Janaína Camelo, direto de Brasília, trazendo informações a respeito desse julgamento tão importante no STF para a gente. A gente segue na capital federal para ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, por enquanto, unanimidade pela interpretação da Constituição de que as Forças Armadas não têm a função, não têm um papel moderador. Você acredita que, com o desfecho dessa votação no STF, essa polêmica, esse debate ou essas discussões em torno desse assunto ou da interpretação do artigo 142 devem acabar ou isso ainda vai se prolongar? Sempre existiu essa conversa, mas era ali de um grupinho muito pequeno, né? Nós estamos vivendo num momento em que o óbvio é muito difícil de ser entendido e tem que ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Olha, Lívia, sempre existiu ali na porta do Congresso Nacional, em frente ao Congresso Nacional, debaixo de uma árvore, um grupo que defendia a intervenção militar e com base exatamente neste artigo 142. O argumento é de que existiria ali o espaço para as Forças Armadas intervir com base numa citação de que para estabelecer a ordem, mas tinha que ser por determinação do Poder Executivo. Ninguém prestava atenção nisso, até que a coisa cresceu, né? Cresceu e, veja bem, chegou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A unanimidade é tão forte que até os ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro votaram pelo óbvio. As Forças Armadas são importantíssimas, as Forças Armadas são Marinha, Exército e Aeronáutica, mas o inimigo das Forças Armadas é o inimigo externo. É para lá que as atenções devem ser dirigidas. São 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, não tem o poder moderador. O poder moderador são dos regimes absolutistas, onde o rei dava a última palavra final. Na democracia não existe a palavra final. Depois da decisão do Supremo, que é a última instância do Judiciário, uma emenda à Constituição pode ser apresentada no Congresso,
aprovada e o ciclo se reinicia e chega de novo ao Supremo Tribunal Federal. A democracia é muito trabalhosa, mas é assim mesmo. E ela própria vem se renovando, vem se restabelecendo e é assim que deve ser. O Constituinte saiu de um regime fechado e não deixou margem para essa possibilidade de intervenção das Forças Armadas. Para se ter uma ideia, GLO e intervenção no Estado, por exemplo, é tão cercado de cuidados que quando acontece uma intervenção, a Constituição proíbe emenda à Constituição. Ou seja, não se pode mudar a Constituição enquanto estiver em vigor uma intervenção. E a intervenção decretada pelo Executivo tem que ser aprovada no Congresso. Então, não existia mesmo espaço para esta interpretação de que as Forças Armadas poderiam fazer uma intervenção e teriam esse poder moderador. Então, é a época que vivemos, Lívia, de que o óbvio tem que ser discutido e difícil de ser entendido.